Quem já está aqui no estúdio é o Alex Mariano, secretário de Trânsito e de Infraestrutura Urbana de Vitória. Aceitou o nosso convite. Ontem vocês, após a exibição de uma reportagem, apresentaram inúmeras dúvidas sobre esse novo limite de velocidade que foi estabelecido pela Prefeitura para quem trafega pela orla do Canal de Cambori. Depois, um pouco mais tarde, nós fomos inclusive atualizados de que essa medida ela vale para todos os trechos de compartilhamento de pedestres e bicicletas aqui na capital. A velocidade limite de 6 km por hora para quem tem uma bike ou tem, por exemplo, um patinete, um modelo elétrico. E aí o Alex veio responder as dúvidas de vocês. Bom dia, secretário, seja bem-vindo. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Bom, secretário, a primeira dúvida que surgiu foi como é que se define essa velocidade de 6 km por hora, que é o limite de circulação em ambientes compartilhados? Bom, a resolução 996 do CONTRAN, ela cria o parâmetro de 6 km por hora por uma calçada compartilhada. Por quê? 6 km por hora, os estudos técnicos apontam que é uma pessoa caminhando em uma velocidade mais acelerada, Então, teoricamente, você vai andar de bike numa velocidade compatível com o pedestre. Porque você tem um equipamento no qual você tem a massa do próprio equipamento e a velocidade. Se tiver algum tipo de impacto com algum pedestre, pode ocasionar ferimentos, e o acidente pode ocasionar situações que a gente não queira, Então, por isso que o CONTRAN estabelece na resolução 996 um parâmetro básico de 6 km por hora. Então, vocês adequaram essa resolução do CONTRAN às normas municipais. Isso. Nós criamos essa diretriz, e aí, como nós temos uma situação que é a questão das bicicletas elétricas, patinetes, nós partimos do parâmetro da segurança do pedestre e com a ação de educação do trânsito e observância em relação aos comportamentos. Porque no trânsito nós partimos da prioridade do mais indefeso, teoricamente, que seria o pedestre. Depois o ciclista, depois o moto, o carro, o caminhão, o ônibus, e assim vai a questão do critério de prioridade. E agora, como que se fiscaliza isso, Alex? Eu acho que é a grande dificuldade, Vamos lá. Vitória tomou a iniciativa de se fazer um decreto para começar a regulamentar e abrir esse debate. Eu faço parte do Conselho Estadual de Trânsito, que é o órgão superior no estado do Espírito Santo, um tema que está sendo muito debatido pelos pares. Nós trouxemos alguns questionamentos, a própria Batalhão de Trânsito trouxe o questionamento em relação à fiscalização. Pode-se dizer que esse debate não é só aqui no estado do Espírito Santo, é no Brasil inteiro. Então, por exemplo, na fiscalização da velocidade, algumas pessoas acham que é simples. Coloca um tripé, sobe uma bike, por exemplo, bike elétrica, e parte do parâmetro que é a velocidade máxima que ela pode se submeter a 32 km por hora. Se você acelera e passa de 32, ela já sairia da característica do autopropelido, da bike elétrica como autopropelido, e passaria a ser ciclomotor. Então esse equipamento poderia ser apreendido. Bom, só que as normas brasileiras, ela parte do princípio de que toda fiscalização em relação à velocidade, você tem que ter um parâmetro chamado metrológico, que tem que ter nesse parâmetro metrológico uma padronização e uma aprovação do Inmetro, que o Inmetro é o órgão nacional no qual de pesos e medidas, E aí os radares, por exemplo, para eles de aferição, De aferição, exatamente. Para eles terem a sua eficácia na atuação da multa, ele tem que ser aferido pelo instituto, aqui no estado, o caso IPEM, que é o órgão delegado do Inmetro. Então, não seria possível fazer a abordagem da bicicleta, levantar e passar. Então, teria que ser o quê? A fiscalização. Qual fiscalização? Por exemplo, o radar móvel seria um equipamento que poderia ser utilizado numa blitz. Então, lógico que seria uma blitz estratégica, você passa, fiscaliza, avisa que aquela bike passou na velocidade acima de 32 km e ela estaria descaracterizada das suas características que o importador trouxe para ficar como autopropelido. Então, essa é uma ação que está tendendo a nível nacional, a nível estadual, a avançar. E aí é uma ação conjunta que tem que ser com as autoridades municipais, junto com o batalhão de trânsito. Eu acredito que esse vai ser um caminho que vai ser seguido, porque é um caminho que dá mais segurança jurídica,
para uma ação de fiscalização. Ok, só que para uma bike elétrica não há exigência de uma CNH. Então você vai multar o que e como? Então, aí nós já tivemos, inclusive, nessa conversa um tempo atrás. Essa resolução, eu acho que o poder público e as normativas, elas demoram a acompanhar a necessidade do dia a dia da sociedade. Então, essa micromobilidade da bike elétrica, ela veio para ficar e tende a aumentar cada vez mais. Quando a resolução a nível nacional, que é a resolução 996, ela equipare-se a bicicleta comum, vamos colocar chamada bicicleta comum, ao autopropelido ou a bicicleta elétrica, ela traz, a meu ver, algumas deficiências. Por quê? Primeiro que são equipamentos distintos. A massa de uma bicicleta elétrica, a velocidade que ela exerce é maior. Inclusive a questão da menoridade. Legislações municipais tentam limitar a questão da idade para a bike elétrica. Nós sabemos que a competência... Que não foi possível, inclusive. Né? Porque a competência é federal. Então, se você aprova uma lei numa Câmara de Vereadores, passou pela assessoria jurídica da Câmara, foi aprovado, foi sancionado. Na prática, qualquer mandato de segurança em relação a essa lei tende a cair. Né? O que aconteceu? Vou resgatar a questão do bafômetro. Você lembra que quando a negativa do bafômetro, no passado, muitas dos autos de infrações caíram. Você não pode precisa de fazer prova contra si mesmo. Até essa discussão a nível nacional ser sedimentada e até ter decisões do próprio STF e STJ. E hoje, a negativa do bafômetro entende que você está trazendo um risco para a sociedade. Então, esse tema, ele tem que ser bem claro para a sociedade, que ele tem que ser debatido isso a nível nacional, junto à Câmara de Deputados, junto ao Senado, junto ao CONTRAN. Se toda vez a gente achar que a gente vai resolver esse tema a nível municipal, nós, na verdade, estamos postergando o debate que tem eficácia, que é de competência federal. Então, por isso que algumas algumas normas em relação à mobilidade, o município ele pode fazer, está lá previsto. Por exemplo, vou citar um exemplo. Nós temos uma ciclovia no qual eu quero limitar a velocidade daquela ciclovia a, por exemplo, 26 km por hora. Eu posso fazer isso. Isso permite ao município a fazer isso. Mas algumas outras situações eu não posso fazer porque é competência federal. Se eu assim fizer, é uma lei inócua. Então, por isso que nós colocamos algumas diretrizes. Vou citar mais um exemplo aqui. Calçadão de Camburi. Né? Nós temos o calçadão de Camburi, temos a ciclovia. Eu posso proibir efetivamente qualquer tipo de bicicleta ou ciclomotor utilize o calçadão e obrigatoriamente utilize apenas a ciclovia. O que assim nós fizemos. Colocamos placas e tanto bicicleta quanto ciclovia obrigatoriamente tem que passar na ciclovia de Camburi. E o ciclomotor ele tem uma potência maior e ele deve passar na via, porque ele tem um limite de velocidade até de 50 km por hora, e a gente estabeleceu que ele passe na via, mas no sentido do veículo, nunca na contramão. Então, algumas diretrizes nós colocamos. Além disso, o município, não só o município de Vitória, isso tende a todos os municípios, a você criar rotas seguras. A gente chama Traffic Calm ou tráfego calmo. Então, nós fizemos agora um estudo nos últimos anos, atualizamos o plano de mobilidade na cidade. Com aquele teste lá da Mata da Praia. Ali é uma outra característica naquela alameda. O Traffic Calm, na verdade, é numa via. Por exemplo, vou citar Jardim Camburi. Você tem várias vias. Você pega uma via que liga entre norte e sul, entre leste e oeste, e você coloca ali várias placas demonstrando, coloca a velocidade máxima do veículo, que vai circular 30 km, demonstrando que ali é uma grande circulação de bicicleta, porque quando você quer sair de um ponto ao outro, você automaticamente você vai pegar aquela via para se deslocar. Isso você vai desenvolvendo com sinalização, com ação de educação e ouvindo a sociedade. Né? Hoje, para você ter uma ideia, nós temos hoje em Vitória aproximadamente 40 km de ciclovias, 25 km de ciclofaixas e 5 km de chamado Traffic Calm. Vitória está avançando muito na parte da ciclovia, nessas estruturas. Mas sempre tem ações para se fazer. Isso aí é óbvio que a gente, quem pedala no dia a dia, sempre está dando alguns feedbacks para a gente. Olha aqui, essa conexão está ruim, essa calçada tem que melhorar. E isso é muito importante, porque para você administrar toda a cidade e ter essa visualização
para fazer essas ações de engenharia, é importante a participação da sociedade. Eu entendo. Agora eu vou fazer aqui a defesa dos meus ouvintes que estão, sim, a favor e contra, né, medidas como essa. Se a gente usar todas essas suas informações de que não se trata de uma lei, mas de uma orientação, não é isso? De que a velocidade passa a ser de 6 km por hora. A primeira pergunta é, então você vai instalar você vai botar um guarda com uma fiscalização móvel, por exemplo, nessa área do Canal Novo de Cambori? Então, na E verdade... aí separa o menino que não está a 6, que está a 15. O que você vai fazer com ele? Então, esse é o grande questionamento. Porque se você faz assim, você não tem como multar porque ela não tem a placa. E o poder público, ele fica nas limitações. A gente quer trabalhar de forma a trazer segurança para uma família que está passando no local. A tentativa é de educar, então, e não de punir. Nesse momento é educação, né? E eu acredito que agora, por ter essa necessidade de normatizar e de pacificar o uso do espaço público, a tendência também futura é de uma punição. Mas essa punição, ela pode partir do princípio, por exemplo, de uma apreensão do equipamento que ele está andando, por exemplo, a 60... Acima de 32. Perfeito. Aí a pergunta realmente ela fica. Se for um menor, 14 anos, você vai apreender o equipamento. O que fazer com o menor? Vai chamar o pai, para o pai vir, o equipamento vai ser... Então, assim, por isso que, neste momento, esse debate a nível nacional e até a nível estadual, ele está sendo traçado e a gente começa a seguir algumas diretrizes. Tá? Então, nesse primeiro momento, é uma ação de educação. A Prefeitura de Vitória, através da Guarda Municipal, já fez, no verão e até o momento, mais de 11 mil abordagens. E ação de educação também nas escolas. A CETRAN, ela tem uma gerência de educação do trânsito, que a gente está trabalhando junto às escolas. O tema específico é o uso das bikes, tanto bikes elétricas quanto as bikes. Então, nós estamos fazendo a parte de engenharia, ciclovia, ciclofaixa, sinalização viária, educação do trânsito, e que seriam as primeiras fases, e as fases que há por vir, acredito que é a fiscalização efetiva do equipamento. Mas nós ainda precisamos das normas federais para nos auxiliar na efetividade da fiscalização. Vou trazer alguns exemplos aqui. O Francisco, por exemplo, ele está me relatando que sábado ele foi conhecer a Nova Orla. Ele estava ali nas proximidades do Triângulo, chegou até a Rua da Grécia, ele diz, pedestre e ciclista não se entendem. Não obedecem nem as placas que estão lá indicando de que lado eles devem ocupar. Eu acho que até uma coisa que você precisa de explicar. Elas estão separadas, né? As passagens de pedestres e de ciclistas. Isso. Nós dividimos em dois espaços. O espaço que fica mais para dentro do canal, nós colocamos o pedestre. E o espaço que fica mais para o lado do bairro, colocamos o ciclista. Para você trazer uma segurança. Nós verificamos aí que desde a inauguração, o número de pessoas que estão utilizando ou na parte da manhã ou no final da tarde, principalmente aos finais de semana, é muito grande. Isso até nos traz uma alegria, porque a gente vê que tem efetividade na entrega da obra para a cidade, um ponto turístico. Mas é importante a gente usar de forma democrática o espaço. Algumas pessoas falam, tem que proibir a bike. A participação de um outro ouvinte, essa sugestão. Tem que proibir a bike. A bike, na verdade, às vezes as pessoas vêm de Jardim da Penha, Jardim Cambori, ou de qualquer parte da cidade, de São Pedro, e ela vem de bike, né? Então, o que a gente está trabalhando é o seguinte, o uso do espaço de forma democrática, que pode ser contemplado por todos, tanto o ciclista quanto para o pedestre. E, neste momento, nós delimitamos as áreas. Eu fui até o local, depois que nós colocamos a placa, eu percebi que muitas bikes já estão passando pelo outro lado. Não todas, sempre tem um ou outro que acaba não passando. Vamos até melhorar um pouco mais a sinalização. Eu acho que a gente pode melhorar mais a sinalização e continuar trabalhando com forma educativa, com a Guarda Municipal, com a Gerência de Educação do Trânsito, a conscientização o uso desse espaço. O Célio está dizendo exatamente isso, que os usuários de patinetes não respeitam 6 quilômetros, tá? Ele disse, pode fiscalizar, inclusive são menores, na sua grande maioria. E para garantir acessibilidade e segurança de pedestre, uma das sugestões é por que não proibir, né? Essa divisão aí do mesmo ambiente. Vocês já chegaram a pensar nisso?
Não, nós estamos partindo do princípio que nós vamos continuar trabalhando com a conscientização e com as placas. Que as pessoas elas têm que entenderem que o uso do espaço de forma democrática e se colocar no lugar do outro. Então, nós vamos continuar com esse trabalho, porque o volume de bicicleta e de pessoas que acabam utilizando lá tende a aumentar cada vez mais. Nós não queremos criar restrição, queremos criar conscientização de forma que a sociedade brasileira tenha maturidade de um uso consciente. Não é só a nível de proibição ou de punição. E isso também começa, Fernanda, das escolas e do exemplo dentro de casa, dos próprios pais. Sim. Nós vamos lembrar também, eu vou voltar ao passado, da questão do cinto de segurança, né? Nossos avós, e é fato, não se usava cinto de segurança. E aí a lei do cinto de segurança ela veio para ficar e ficou. E a ação de educação forte nas escolas, o próprio filho corrigia o pai. Pai, você está sem cinto, né? Isso, como eu acompanhei isso desde o início, nós verificamos que, de forma insistente, com o trabalho de educação, deu resultado. Nós acreditamos que possamos chegar numa consciência coletiva. Não quer dizer que vai chegar um momento de punição, né? Por isso que nós estamos solicitando, junto à Câmara de Deputados, o Senado, que essa discussão ela venha à tona, né? Porque assim, eu particularmente eu não acho que uma criança de 12 anos deva circular com uma bike elétrica, é a minha opinião, porque ainda falta um pouco de maturidade e tem a questão do peso, até a questão da segurança da própria criança, né? O uso de capacete, né? Às vezes pode perder o controle. Então, esse debate ele tem que ser, a sociedade tem que ampliar nesse debate e fazer as delimitações que a gente achar necessário. Vamos aqui alguns áudios que estão chegando. A Adalberto está conversando com o ouvinte Detman, não é isso? Detman, vamos lá. Olha só, esse limite de 6 km por hora é mais lento do que a caminhada de uma pessoa. E aí o Detman até complementou aqui agora, gente. Bom dia, CBN. Como mandei na mensagem anterior, uma velocidade de 6 km por hora não dá nem para equilibrar. A velocidade mínima para conseguir equilíbrio numa bicicleta elétrica é em torno de 10 a 12 km por hora. Por que não coloca a velocidade mínima 15 km por hora? E aí? Bom, vamos lá. Isso, mais ouvintes trouxeram esse tema ontem, de que com 6 km por hora não se estabiliza, que a bicicleta precisa de ter um pouco mais de 10 para poder circular. Eu fiz um teste com meu filho, tem uma bike elétrica. Ela estabiliza, mas uma velocidade muito baixa. Não há, na verdade, objeção pelo Código de Trânsito de você até aumentar a velocidade. Mas nós estamos partindo do princípio de uma velocidade básica, de um estudo a nível nacional, estabelecido pelo CONTRAN, de que 6 km é uma caminhada rápida. Agora, por que nós colocamos como base essa velocidade? Para trabalhar efetivamente a conscientização de que aquilo ali não é um espaço de alta velocidade, que pode ser compartilhado. A questão de você aumentar a velocidade, a gente pode aumentar? Pode, mas desde que a gente veja que o comportamento, que o respeito em relação ao espaço, ele seja respeitado. É um passo de cada vez, Fernanda, porque isso, ele coloca, por exemplo, a 15 km por hora, numa calçada compartilhada, com uma criança que pode fugir da mão da família, que criança você às vezes quer correr e passa à frente de uma velocidade a 15 km por hora, olha o dano que pode causar. Então, o que é o que mais tem valor? É a vida, né? Então, sempre nós estamos com o objetivo de preservar a vida. Então, por isso que nós estabelecemos essa velocidade para trabalhar com a conscientização. A questão de você fazer uma variação um pouco maior, podemos até estudar, mas desde que a gente tenha segurança de que as pessoas estão tendo consciência do espaço de forma democrática e segura para o pedestre. O Felipe está acrescentando aqui, final de semana as bicicletas não respeitam ninguém, nem mesmo a ciclofaixa. Eles invadem pista e, sem dúvida alguma, colocam o pedestre em risco, tá? Ele não acredita em mudanças. O Marco Antônio, ele diz que o problema não é só a Vitória, ele diz que também ele trafega muito por Cobilândia, lá tem muita criança circulando de bike elétrica, tá? E ele diz que passa pela conscientização, né? Deveria ser matéria escolar, a questão da educação no trânsito.
Carlos Roberto também, ele fala, ó, tem que ter multa e tem que ter educação. Um combinado de multa e educação vai dar certo. Mas não tem como multar, não é isso, Alex? Neste momento, ainda não. A gente ainda está à mercê de uma normativa federal que nos dê as condições. O Gerson está me dizendo o seguinte, olha, ó, se depende de a competência federal, nada pode ser feito, em resumo. E que ninguém lê placa, principalmente quem utiliza bike elétrica. Fernanda, a gente, eu vou primeiro posso... Pode, claro, tem vários. Tem vários, é um tema que a gente pode ficar por muito tempo, né, a debater. Em relação à questão da educação, eu sempre achei que isso é muito importante, chamada transversalidade da educação. Uhum. Isso tem que ter, na verdade, eu acho que tem que vir através do MEC, das secretarias municipais e estaduais, estabelecer. Há uns anos atrás, eu fiz um programa chamado Pedagogia em Trânsito. A gente preparava os professores para o tema do trânsito, porque eles são os multiplicadores, né? Então, eu acho que a gente tem que reestruturar essa relação da transversalidade da educação. Não é só o tema, eu acho que o tema do meio ambiente, da educação do trânsito. Por exemplo, nós somos Vitória de Frente para o Mar, um programa que nós estamos fazendo. Uhum. Quantas crianças que tem hoje, que não estão muito próximo ao mar, que não têm a consciência do uso do próprio mar em si. Entendeu? Então são temas que a gente tem que avançar para a sociedade, chama transversalidade. E eu concordo com ele. O Alex está defendendo aqui, olha, que deveria ter apreensão imediata para quem não cumprir, por exemplo, numa possível fiscalização, a velocidade permitida, que aí sim dói no bolso, né? A apreensão imediata, não tem punição na carteira, porque não tem a exigência da CNH, mas tem ele perde a posse do bem, né? É uma das sugestões aqui. E aí tem o Sandro aqui, ó, ali no calçadão de Cambori. Aí eu queria estender essa nossa conversa. A gente iniciou falando nessa nova área de contemplação do canal. E a pergunta é a seguinte: calçadão de Cambori em todas as áreas onde há compartilhamento. Calçadão da Beira-Mar, não é isso? Não, em Cambori nós não temos compartilhamento. Tem um patinete que nós colocamos, na verdade a gestão anterior colocou um compartilhamento. Mas especificamente para bicicletas e ciclomotores, eles só podem passar na ciclovia, não no calçadão. Ou na ciclofaixa. Hoje a gente chama, inclusive até de ciclofaixa, porque teve uma alteração na estrutura, que antes você tinha uma divisão física de 5 centímetros. Hoje fica praticamente no mesmo nível, mas existe uma faixa que divide o calçadão da onde deve circular a bicicleta. Então, gente, no calçadão não pode ter nem bicicleta elétrica. Não pode. Não, mas o patinete pode. Então, lá existe uma norma que foi feita no passado que o patins e o patinete pode passar, que existe até uma pintura que ela está até desgastada, nós já estamos trabalhando a revitalização dessa pintura. Tá, o Arthur, ele está perguntando, e no centro de Vitória, como é que funciona? Qual é a regra? Bom, aí no centro de Vitória ele fala como na cidade, Gama Rosa. Na circulação. Né? Você acaba tendo dificuldades de calçadas, porque você tem desníveis de calçadas. Acaba as pessoas circulando pela própria via. Então é a norma geral do Código de Trânsito. O carro deve se manter numa distância mínima da bike, e ele deve circular no mesmo sentido. Tem uma outra participação aqui do Alexandro. Ele pergunta o seguinte: secretário, com toda essa quantidade de bicicletas elétricas, patinetes, todo mundo chegando, né, nessa mobilidade nova, tem efetivo da guarda para fiscalizar isso tudo? A guarda tem suas limitações, né? Porque, por exemplo, nós temos assim só de escolas públicas, 104, salvo me engano, escolas públicas, além das particulares. Então, na hora do almoço, sempre está em várias escolas, aí tem a questão do próprio trânsito, da segurança urbana. Então a gente tem que trabalhar de forma estratégica. Não podemos achar que tem efetivo para atuar em todos os lugares. Então, aonde ter maior concentração e nos horários que a gente verificar através dos nossos estudos, a gente faz ação. Tá, então, resumindo, olha, os ouvintes que chegaram agora estão pedindo para a gente resumir. A velocidade, ela é educativa, de 6 km por hora, não é isso? Neste momento, sim. É uma sugestão da prefeitura para que as pessoas não excedam esse limite de velocidade. Sim. Se houver uma possível fiscalização, quais são as consequências para o dono da bicicleta? Se você, na verdade, nesse momento é de 6 km, se houver fiscalização e verificar que a bicicleta, na verdade, ela passou acima da velocidade
e o equipamento ele sai do limite de 32 km, esse equipamento ele pode ser descaracterizado como autopropelido e passar a ser ciclomotor. E aí é uma situação que deve ser normatizada agora através do CETRAN, tudo indica que a gente está trabalhando isso, e aí ele tem que, na verdade, se for apreendido, ele vai ter que alterar a documentação de autopropelido para ciclomotor, emplacamento e tudo. Então, assim, vai complicar a vida dele. Mas acima de 32 km, que é o limite hoje da legislação. Que é o limite da legislação. No caso da placa em si, dos 6 km, nós estamos trabalhando de forma educativa. Entendido. Quando você falou que em breve isso pode mudar, isso é uma decisão do Conselho Estadual de Trânsito ou do CONTRAN? Não, do CETRAN. O CETRAN ele faz, na verdade, o quê? Ele já traz o que está no CONTRAN. É a Secretaria Nacional. No CONTRAN, entendi. e ele subsidia uma forma da fiscalização atuar, por exemplo, com o equipamento de radar móvel. Entendido. Então isso, você acha que já está no forninho assim para sair? Já está no forninho para sair. E aí o que o CETRAN pode regulamentar? Quem estiver circulando acima de 32 km vai deixar de ter a condição de bike elétrica. Exatamente. Aí vira autopropelido. Autopropelido não, vira ciclomotor. Isso, vira ciclomotor. Ciclomotor, ele sai de autopropelido. E aí tem que ter CNH, tem que ter maior de idade. E aí tem que ter a questão da placa, vai ter que fazer um emplacamento, e aí a dificuldade vai ser enorme, né? Porque só o que você tem que passar para fazer o emplacamento do equipamento desse, o período que ele vai ficar parado, inclusive se tiver para o pátio do Detran, teoricamente se paga até diária e transporte. Sim, e para as bikes, né? Também não vai sair do forno aí uma regulamentação para essas bikes, não? O autopropelido é chamada bike elétrica, né? Uma das características. Eu vou reforçar para a sociedade que esse debate tem que ser a nível federal, cobrar a quem você elegeu como deputado federal, como senador, mandar mensagens no Instagram, trazer esse tema para debate, que é muito importante, porque não é só em Vitória, Vila Velha, Serra, Caracica, no Espírito Santo, está em todo o Brasil. Agora, interessante, Vitória e o Espírito Santo, por sua característica de mobilidade, a minha sensação de que por habitante é um dos lugares onde que cresce cada vez mais esse uso de equipamento. É mesmo? Eu estive em 2 capitais nos últimos tempos aí e não percebi esse volume de equipamentos rodando. A gente está construindo cada vez mais ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, e aí você incentiva também o uso de bikes e bikes elétricas. Alex, a pergunta final aqui do ouvinte é se para os compartilhados, as calçadas. Não os ambientes compartilhados, mas as bikes compartilhadas, se a regra é a mesma. É a mesma. A educação é a mesma. Inclusive eu quero falar um número para comemorar, né? Vitória já ultrapassou 2.100.000 viagens no sistema de bike compartilhada. De qual período? Nos últimos, desde a sua instalação, né? Aproximadamente, vamos colocar 6, 8, uns 12 anos, mais ou menos. Entendido. Entendeu? É isso, Alex, eu te agradeço pela entrevista, pelas explicações. Eu acho que o objetivo nosso aqui é deixar tudo mais claro, né, para os nossos ouvintes. Então, é uma estratégia de educação, né, mas que as pessoas compreendam que o ambiente compartilhado, ele é compartilhado, que ele precisa, né, de entender o ambiente dele, o lugar próximo. E atenção às placas, porque é compartilhado, mas tem as sinalizações. Tem as limitações do uso do espaço. Isso. Colocamos o pedestre mais do lado do canal e o ciclista do lado do bairro. Obrigada, viu, pela entrevista. Eu que agradeço.